Olá, seja muito bem-vindo a mais essa videoaula. Meu nome é Rafael Emerick, eu sou professor do IFES Campus Serra e essa é uma aula da disciplina de redes industriais. A gente está vendo a parte de redes de computadores do curso de Engenharia de Controle e Automação do nosso campus, ok? Eu tenho gravado dois vídeos falando sobre o protocolo IP. Vocês podem ter acesso a ele aí na plataforma, está disponível também no YouTube. E basicamente a gente fala sobre os conceitos principais do protocolo, né? As características e algumas formas de você testar a conectividade e fazer algum tipo de troubleshoot ali, né? De solução de problema, análise de problema. Usando testes básicos, aqui a gente viu ping e TCP. Veja esses vídeos antes desse, tá? Para você ter uma noção do que é o IP, né? Do cabeçalho, etc. Aqui a gente vai se ater a um aspecto muito importante e que muita gente tem dificuldade quando vai trabalhar ou organizar uma rede IP, que é o endereçamento. E aqui a gente vai se ater a apenas, quando eu falar IP, IPv4, ok? A parte antiga do IP, né? Não ao IPv6, que tem algumas melhorias e algumas diferenças na parte principalmente de endereçamento. A gente vai se ater aqui apenas em endereçamento IPv4, ok? Bom, antes disso, só um parênteses, é importante entender quais tipos de endereçamento a gente tem. Endereçar no campo, lá no cabeçalho, destino, a gente saber colocar o endereço para qual dispositivo aquele pacote vai, né? Aquela informação vai. O IP, ele tem uma vantagem para as redes de automação, que ele é independente da localização física, ele é independente da rede local. Então o IP, como um endereçamento lógico, uma rede lógica, ele funciona em escala planetária. Então, aplicações que endereçam seus alvos, né? Se você usa programas que são feitos para rodar sobre IP, né? Sobre TCP, UDP ou TCP/IP, né? Principalmente TCP/IP, você tem a grande vantagem, o IP te dá a grande vantagem de poder colocar os programas, as aplicações em qualquer lugar do mundo, né? E isso facilita muito alguns contextos, né? E cria outras dificuldades, dependendo da distância que você tiver entre o emissor e o receptor. Mas, em termos gerais, isso é uma forma de redução de custos, porque você permite que sistemas que estão aí em qualquer parte do mundo possam se comunicar e se integrar. Então, por isso, o IP é muito relevante. Além disso, os hardwares, os equipamentos que conversam o IP, dentro do domínio de computação, eles são muito bem definidos hoje em dia, é uma tecnologia bem madura. Então, a adoção de IP em dispositivos, ela vem crescendo, né? O que a gente conhece aí sobre IoT. Então, a grande vantagem dos dispositivos conseguirem receber IPs é você permitir uma integração vertical, ou seja, lá no sistema corporativo consegue aquisitar informação e estatística para modelagem de inteligência artificial, por exemplo. Isso considerando conectividade em qualquer parte do planeta. Então o IP ele tem essa grande vantagem. Agora, a gente precisa conhecer um pouco do endereçamento IP para a gente poder trabalhar com ele. Do ponto de vista do usuário final, quem utiliza a rede, o endereçamento é pouco relevante. Agora, para quem projeta uma rede, seja uma rede de automação, uma rede de usuários, é fundamental, ou para quem administra, né, opera, mas qualquer rede de qualquer tamanho, é importante, é fundamental conhecer como que se dá o endereçamento IP, ok? Bom, antes de começar, vamos aqui no nosso quadro negro, né? Vamos primeiro categorizar os tipos de endereços IP, né? Então a gente tem, deixa eu ver aqui, acho que tá bom, tá? Tipos, peraí, aqui, opa, o cursor voltou. Tipos, deixa eu só traçar uma linhazinha aqui para me ajudar. Bom, vamos lá, vamos falar sobre os tipos de endereços IP.
Bom, o primeiro tipo de endereço IP é o unicast. Unicast é quando você tem uma estação querendo transmitir para outra estação, um para um, certo? Unicast. O IP, a gente vai falar de endereçamento IP sempre pensando aqui na comunicação unicast, ok? Então, quando a gente não estiver definindo nada, a gente está falando de comunicação unicast, ou seja, de um dispositivo para outro. Outra forma de endereçar no IP é a forma multicast, que é você ter um dispositivo e dentro de um grupo de dispositivos você mandar para um determinado grupo, né? Então a comunicação multicast, vamos supor que eu tenho um grupo aqui com M estações e eu selecionei N estações, eu quero mandar aquela informação para esse grupo de N, menor do que o total. Aí é uma comunicação 1 para N, é a comunicação multicast. Então eu vou usar um único endereço que vai endereçar todo mundo. Todo mundo desse grupo vai receber aquele pacote para si, né? Um tipo de multicast é o broadcast. No broadcast você tem a comunicação de 1 para, no caso, todos. É 1 para todos. É o grupo de 100%, certo? E existe uma outra forma de comunicação, aí um pouco especial, usado por muitos provedores de conteúdo, que é a Ncast. Que é, ou, por exemplo, outras aplicações que usam de camada 2, tipo DHCP, por exemplo, e, enfim, problemas de segurança que acontece acontecendo uma condição de corrida. E o Ncast é uma comunicação onde você tem um grupo ali de dispositivos, todos com o mesmo endereço, né? E você endereça sempre para o mais perto. O primeiro que responder mais próximo, geralmente vai ser o mais próximo, vai funcionar. Então, no endereçamento Ncast, por exemplo, eu tenho várias estações. Por exemplo, o servidor de vídeo de um provedor de filmes, né? Ele tem o mesmo IP respondendo em várias partes do mundo. E aí, quando você solicita o IP que está mais próximo do seu computador, te atende. A ideia é basicamente essa, ok? Então, esses são os tipos de endereçamento que a gente tem. Nativamente, o IP ele suporta unicast, multicast e a gente vai ver broadcast, que é uma derivação, ok? O Ncast é feito usando técnicas de roteamento. Bom, mas o que é o endereço IP? O endereço IP é um número lógico, ou seja, ele não é fisicamente associado a um dispositivo, ele é lógico, ele funciona no domínio computacional, no nível de aplicação, no nível de programa, em memória, né? Que ele associa um endereço lógico a um dispositivo. E esse endereço ele tem significado global. O endereço IP, a gente diz que ele é hierárquico. Por exemplo, o contrário de ser hierárquico seria ser um endereço plano. Um exemplo de endereço plano, o teu CPF, né, no Brasil, ou o teu RG. Você nasce, você tem um número e aquele número é seu, independente de onde você estiver, ok? Um exemplo de endereço hierárquico seria o teu nome e sobrenome, né? João da Silva Sauro. O nome pertence a um subgrupo da família, então tem uma hierarquia. Você não pode ter o sobrenome sem ter a descendência da família, né? Então aí tem uma hierarquia. O IP funciona mais ou menos como o nome de família, né? Você tem um nome que endereça o grupo, por exemplo, o sobrenome, e um nome que endereça um dispositivo específico. Esse endereço de conjunto, que seria, no caso das pessoas, o sobrenome, que refere-se a um conjunto, né? O conjunto das pessoas de uma determinada família, a gente vai chamar de endereço de rede, ou bloco IP. O bloco IP, o endereço da rede, é um bloco onde todos os dispositivos daquele conjunto possuem uma característica comum,
ok? E o endereço específico é o endereço que individualiza aquela estação dentro daquele conjunto. Então, seguindo essa lógica, o endereço IP, ele surgiu ali, né? A ideia surgiu basicamente na década de 70, mais ou menos, né? Dentro da ARP, etc. Mas nessa época era é muito comum a utilização, né? Palavras de 32 bits eram coisas assim, nossa, superdimensionadas. Então, o endereço IP, ele, pelo fato do cabeçalho IP ser tratado a cada 32 bits, né, em palavras de 32 bits, o endereço IP, ele, pelo cabeçalho, ele foi limitado em 32 bits. E como é que ele foi organizado esses 32 bits? A nível de máquina, são 32 bits na sequência. Quando a gente converte para seres humanos interpretarem, a gente usa a notação decimal com ponto. E aí a gente separa aqueles 32 bits em 4 octetos, 4 bytes. Né? Então eu tenho o primeiro byte, o segundo byte, o terceiro e o quarto. E cada um desses a gente converte para decimal. Se é um byte, eu tenho 8 bits. Né? Se você não sabe conversão binária decimal, né? Procure, em alguma das aulas a gente já explica, mas basicamente o que se faz? Na hierarquia do byte, né? A gente numera os bytes. Então a gente numera, por exemplo, nessa cadeia aqui, os bits, né, desculpa, do menos significativo para o mais significativo. Então esse aqui é o bit 0, o bit 1, o bit 2, o bit 0, o bit 1, o bit 2, o bit 3. Eu vou escrever aqui, tá muito pequeno, né? Vamos supor esse aqui, ó. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que número é esse aqui? Rapidamente, só para a gente fazer uma revisão, né? Eu numero os bits. Então, começando do 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu faço basicamente o número 2 elevado a 7 vezes o bit 1. 2 elevado a 7 mais 0 vezes qualquer 2 elevado a 6 vezes 0. Todos esses aqui vão multiplicar 0. Então todos esses aqui não competem. Então esse número aqui, em decimal, ele é o 128. Porque 2 elevado a 7 é 128 vezes 1, que é esse bit que está em pé, dá 128. Beleza? Da mesma forma, ó, esse aqui é o 11, porque ó, 0, 1, 2, 3, 2 elevado a 3, 8, mais 2 elevado a 2, 4, 12, mais 1, 3, 0, 1, 2, 3, 8, 8, mais 2, 0, né? Esse aqui é o 0, esse aqui é o 1 e esse aqui é o 3. Então, 2 elevado a 3, 8, 8 mais 2 elevado a 1, 2, mais 2 elevado a 1, 11. Então, por isso que esse aqui é o 11, ok? Bom, independente disso, nessa conversão, a gente vai usar essa notação. Então, o que é um IP válido? O IP válido é que respeita essa faixa. Então, se a gente imaginar aqui que o conjunto de todos os endereços possíveis, eles iriam variar do endereço 0.0.0.0, né? É um ponto só, isso aqui saiu errado. Até o último endereço seria 255.255.255.255. Se eu pegar tudo 1 aqui e somar, for somando 2 elevado a 7, mais 2 elevado a 6, mais 2 elevado a 5, mais 2 elevado a 4, 3, 2, 1, eu vou somar 255, ok? Então esse espaço aqui seria o conjunto de todos os endereços possíveis. Então o menor endereço é 0 e o último endereço é 255, 255, 255, 255. Tá, mas eu falei que o endereço é organizado de forma hierárquica, certo? Por isso, como que ele é organizado? Então essa sequência de 8 bits ela é organizada em prefixo e sufixo. Então se eu pegar essa sequência aqui, né, e fosse organizar, aqui é a figurinha do lado, eu pegaria, aqui é o byte mais significativo e esse aqui é o byte menos significativo. Tá? Então da esquerda para a direita eu escolho N bits para ser o meu prefixo. O prefixo seria como o sobrenome da família.
o prefixo identifica o nome do conjunto. Igual no modelo americano, né? Primeiro fala o sobrenome, depois o nome. Então, é mais ou menos a mesma ideia. O prefixo identifica o conjunto, que a gente dá o nome de rede. Então, esse prefixo está identificando aqui a rede. E o sufixo, ou seja, o que sobra depois desses n bits selecionados, 32 menos n, ele identifica os nós, os nodos, os indivíduos. Na verdade, ele vai identificar os dispositivos, né? Que seria como se fosse o nome. Então, o nome e sobrenome é a mesma coisa que o sufixo, mas o prefixo. E isso é agrupado nesses 32 bits. Ok? Bom, essa é a forma hierárquica. Por que hierárquica? É mais ou menos como se você pensasse em família ou, por exemplo, em diretório de pastas, né? Se a gente pensa aqui, deixa eu abrir um espacinho. Se a gente pensa num diretório de pastas, né? Eu tenho essa pasta tem subpastas aqui, né? Subdiretórios. Essa pasta tem subdiretórios. Assim como os pais têm filhos e assim sucessivamente. Esse é um modelo hierárquico. Esses dispositivos, essas pastas compartilham em comum a referência dessa pasta hierarquicamente acima. O modelo de rede também é assim. Eu tenho um conjunto que eu posso ir subdividindo em sub-redes. Então essa aqui eu chamo de super rede. E essa aqui é a sub-rede. Sub-rede. Ok? Então, essa aqui vai ser uma super rede para essa sub-rede e assim sucessivamente. Por isso que a rede é hierárquica. Isso quer dizer que os conjuntos de rede, esses conjuntos de números, eles foram organizados e divididos de uma determinada forma quando isso foi projetado. Então esse espaço amostral de 0000 até 255.255.255, ele teve a primeira divisão. E essa divisão foi feita usando a ideia de prefixo e sufixo fixo. Ok? O ponto é, essas redes atribuídas a empresas, essas empresas são, né, os sistemas autônomos. Elas recebem os superblocos, os blocos grandes. E aí quando ela vai dar conectividade para uma outra empresa, ela tira um pedaço daqueles blocos e atribui para aquela empresa pode usar. Se aquela empresa dá conectividade para outras empresas, ela tira uma parte desse bloco e vai passando sucessivamente. A ideia é basicamente essa. Até que, por exemplo, chega um bloco numa empresa. E a empresa tem setores. Então essa empresa, para organizar os setores, ela também organiza em sub-redes, para poder, por exemplo, criar uma política de acesso para a secretaria, outra política de acesso para a operação, outra política de acesso para vendas. Então ela organiza os computadores nessas sub-redes da sua sub-rede, da sua super-rede. Só que essa super-rede da empresa foi fornecida, se ela for um sistema autônomo, direto pela instituição organizadora do bloco, no caso no Brasil seria o NIC-BR, no caso mundial é a IANA, né? Então no Brasil aqui ela ia receber como sendo um sistema autônomo um bloco do NIC. Se ela não for um sistema autônomo, ela vai ter que conectar numa empresa que é um sistema autônomo e aí essa empresa vai dar algum bloco para ela utilizar dentro daquela empresa, ok? Então essa é a organização. Agora tem duas formas clássicas que foram utilizadas, uma antiga e uma nova, ok? No próximo vídeo a gente vai ver essas duas formas e como que a gente usa hoje para fazer o endereçamento, ok? Até o próximo vídeo com a continuação desse assunto. Um abraço e até logo.